Muito bem, professor Cortella. Chegamos ao 15º episódio da segunda temporada. E hoje a nossa conversa é sobre uma força apaziguadora. A gente que fala de fúrias do mundo, né? Mas é uma receita que tem mais de 2000 anos e que tem feito cada vez mais sentido e, por que não, mais efeito também nas pessoas, né? Que buscam lições valiosas sobre uma vida mais simples, mais disciplinada, de muita paz interior, né? A gente está falando de força apaziguadora, que é quase uma forma de sobrevivência no caos que a gente vive hoje, sobrecarregados de informação, que nós já falamos tanto na Fúria do Mundo. Mas hoje a gente vai falar sobre uma corrente da filosofia que ela é cada vez mais pop. E como eu estou aqui com um filósofo pop... Você sabe já qual que é o nosso tema, então imagina. Se pelo que você falou, deve ser o estoicismo. Estoicismo, muito bem. Mas antes de tudo... apesar do tema, eu não sou indiferente a ele. É uma parte do estoicismo e a indiferença. Exato. Antes de tudo, eu acho que você, como filósofo pop em questão, pode explicar do que se trata o estoicismo para quem nunca ouviu essa palavra antes. Pois é, interessante, porque na filosofia grega antiga, especialmente a partir daquilo que são as influências que sucedem, né, o pensamento de Platão, Aristóteles, há uma corrente que vai aparecer, né, que será chamada de corrente estoica, um pensamento estoico, porque uma parte das pessoas que ali pensava essa parcela da conversa se reunia num dos pórticos de Atenas, num dos portões de entrada de Atenas. Lembrando que as cidades, uma boa parte delas, era murada. Elas tinham portões para entrar, né? Um desses portões é onde as pessoas se reuniam para conversar e que se juntavam ali. E esse tipo de pórtico, no grego antigo, é estoa, né? Daí, então, se deu o nome, aquele grupo de estoicos que se juntavam ali no pórtico. Isso tem uma outra simbologia também, que é a ideia de passagem, né? De uma transição, né, de uma entrada um pouco mais tranquila. Mas, em princípio, a origem mais forte, né, está colocada nessa direção. E teve um impacto muito grande, né, da percepção estoica, em que se propõe que, em relação à grande fúria do mundo, o melhor de tudo é você não se levar pelas paixões, não se deixar levar por aquilo que é inevitável, não sofrer com aquilo que é inevitável. E, portanto, ter uma vida na qual haja a compreensão das dificuldades e das facilidades da vida e nela seguir sem se deixar envolver. Isso não significa, de modo algum, distanciar-se do mundo, mas significa, estando no meio da fúria, não se deixar afetar pela fúria de modo definitivo, né? Seria a percepção de uma vida mais equilibrada, uma vida na qual a pessoa ela siga, mesmo que em meio à tempestade, mesmo sabendo que vai se molhar, levando em conta que molhar-se faz parte de uma chuva forte numa tempestade, mas que a tempestade cessará em algum momento e é necessário ter serenidade na travessia. Tem a ver com calma, tem a ver com manter-se neutro, é isso? Olha, a ideia de neutralidade ela nem aparece tanto na percepção estoica, especialmente no mundo romano. O mundo latino vai trabalhar o estoicismo de modo mais intenso, né? Especialmente por conta do que se trará como difusão disso como princípio nas obras de Sêneca, né? E também depois de Marco Aurélio, que foi, como vocês sabem, né, imperador de Roma, mas que também tinha a sua marca no campo da filosofia. E uma das coisas boas dessa ideia é exatamente a noção de que o equilíbrio não significa neutralidade, não significa que você se coloca, né, a alguém que não toma parte. É tomando a parte não perder o equilíbrio. Então não é de maneira alguma algo que signifique eu estou fora dessa. É muito diverso do que mais tarde vai se trazer na filosofia e na teologia cristã, especialmente com Agostinho, né, que no século V terá um texto clássico, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, em que você caminha na vida, embora haja influência do estoicismo na obra de Agostinho, caminha na vida um pouco à margem da fúria. Na visão estoica, a fúria, como eu disse, ela é inevitável. Caminhe nela com tranquilidade. Aí você diz, como eu faço?
tendo noção dos teus limites e das tuas possibilidades, das tuas forças, né, e das tuas fraquezas. Então, o estoicismo exige um autoconhecimento, uma autocompreensão também muito forte. É para a gente se concentrar naquilo que a gente realmente controla, seria mais ou menos isso. E você sabe que na reunião de pauta que eu faço com a equipe da Grande Fúria do Mundo, a gente ficou pensando nesse tema, e quando chegamos em estoicismo, veio a dúvida, mas será que não é muito erudito? Será que essa palavra, esse conceito filosófico não fica muito longe para a gente atingir um público maior? Será que as pessoas realmente vão se conectar com esse tema? Aí eu fui pesquisar no Google Trends, que é uma ferramenta que mostra o que está sendo buscado no Google, principalmente e, por consequência, em toda a internet. E lá mostrou-se que a palavra estoicismo é um tema super em alta. Né? As pessoas estão buscando justamente pelo conceito, pela origem, pelo que é. E buscam obras também? Buscam obras também. A grande questão é, hoje em dia o estoicismo pode ser confundido com autoajuda barata, no caso, ou seja, existe um certo oportunismo dentro das obras que estão interpretando Sêneca, interpretando Marco Aurélio, para se dar uma receita de bolo para você ser um homem estoico, uma pessoa estoica, claro. Também. Eu não sou avesso à ideia de que o estoicismo possa auxiliar a viver de modo menos perturbado. Eu não tenho toda a adesão à percepção estoica, eu imagino que em algum momento o exagero ou a fixação muito forte no estoicismo pode levar a algo que é a neutralidade, não a ideia, né, de absoluta ausência de presença ali, mas de neutralidade, como você falava há pouco, não é a proposta do estoicismo, a neutralidade, mas ele pode conduzir a noção daquilo que a gente Pior que chamaria... a neutralidade é o conformismo. Isso, o conformismo. Olha, é assim, o que eu posso fazer? Né? O estoicismo colocado desse modo, ele poderá sim conduzir, né, nessa percepção, embora não seja a intenção primária, original, do ponto de partida, sim, pode trazer, né, essa visão. Há uma influência, né, marcante daquilo que é o estoicismo também na visão cristã original. Uma parte da teologia cristã, e alguns dizem, né, que houve uma influência forte, né, do pensamento estoico grego antigo nas ideias de Jesus de Nazaré. Né, uma parcela, né, daquilo que ele pregava e que foi registrado na crença cristã, nos relatos, nos evangelhos, nas cartas, em que haveria sim ali, né, uma noção um pouco mais marcante dentro disso. Em larga escala, o estoicismo ele colidiria com o epicurismo, né? Dado que o epicurismo seria o prazer da vida, a vida é passageira, tudo vai acabar mesmo. Carpe diem. Isso, carpe diem, mergulho de cabeça, faça o que der. E o estoicismo diria, há um mundo cruel à nossa volta, há uma fúria muito grande e você tem que vivê-la. O mundo da autoajuda hoje, por conta das turbulências da existência no cotidiano, claro que ele se aproveita disso. Ele se aproveita de duas situações. Como não há mais direito autoral, né, sobre essas obras, né, por conta do prazo, evidentemente, do falecimento, não se pode usar na publicação que você e eu podemos publicar esses livros. Nós não podemos fazê-lo com a tradução que já exista. Mas se eu pegar a obra tal como ela tem, até no vencimento da tradução, né, que tenha, digamos, mais de 100 anos, a depender da nação em que isso está, eu posso publicar aquilo, né, como sendo da minha lavra, não como autor, mas como autorizado a usar. Então, há dezenas e dezenas de publicações dessas obras feitas e elas chegaram no momento adequado, dado que a tecnologia, o mundo digital, potencializou uma vida apressada, em larga escala, movimentada, com um certo desespero, quase que cantando paz, quero paz, quero paz. Né? Então, embora o estoicismo proponha uma vida em que você tem o coração tranquilo, e a espinha ereta, para usar um trecho do poema antigo, esse coração tranquilo, se ele se tranquilizar em excesso, chega no que você falou, que é o conformismo, a acomodação, uma certa ataraxia, né, para usar um termo técnico, de absoluta indiferença. É o que tem para hoje, tanto faz como tanto fez, é isso aí mesmo, né? E eu não vou fazer nada para melhorar porque já está ruim, né? Eu acho que
isso é algo que a gente vê muito confundido com aquilo que é o estoicismo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que acabam se aprofundando e estudando muito isso chegam numa reflexão que eu acho muito interessante. Tem um autor que acabou se tornando muito famoso e muito célebre, americano, por interpretar muito Marco Aurélio e Sêneca, que é o Ryan Holiday. E ele tem um livro com um título que eu acho muito bom e com reflexões que eu entendo que são boas também a partir da concepção estoica, que é o ego é seu inimigo, né? Ou seja, misturando ali a ideia do ego como inimigo próprio, né? Porque você tem que baixar o seu ego para você chegar num estoicismo clássico, você tem que se importar menos com o que as pessoas pensam de você. E que papel que o ego faz dentro das reflexões do Marco Aurélio e do ele, né, Sêneca? como conceito, ele não apareceria, né? Ele apareceria muito mais como sendo aquela noção de virtude que os antigos utilizavam, que é a força interior. Uhum. Isto é, o teu gênio, né, para usar uma expressão grega, que é o daimon, né, o teu daimon, que os gregos chamavam e que, né, os latinos chamarão da tua virtude, ela tem que ser mais controlada, diria um estoico. Isto é, você não pode ser assim tão impetuoso, tão audacioso, porque isso poderá te gerar frustração, e a frustração resulta de uma má compreensão das tuas impossibilidades. Isto é, não suba além de onde você está, nem deixe, se eu for usar uma linguagem pós-freudiana, não deixe teu ego dar conta de você e fazê-lo imaginar que você é mais do que é. Nós somos menos. E esse menos que somos, quase que diria, a vida passa e você passa com ela. E ao passar com ela, não se imagine além da conta. Não se coloque tarefas que se exijam, não que se exijam, né, que exijam mais do que é possível encontrar no ambiente, na circunstância e em você mesmo. Portanto, não é uma recusa à valentia, não é uma recusa à bravura no sentido virtuoso. É uma certa ideia assim, menos. Mas você acha que a gente vive uma sociedade mais egoísta, mais egocentrada? Egoísta eu não diria, o egoísmo ele é presente em toda a nossa trajetória como possibilidade. Nós vivemos hoje uma sociedade mais individualista. E esse individualismo ele é menos um egoísmo como percepção e como adoção e mais como uma forma protetiva. O fato de nós vivemos em grandes aglomerações urbanas, numa disputa imensa pelas condições de sobrevivência, levam a que se implante, como a gente já falou aqui, uma lógica do cada um por si, Deus por todos. É menos a ideia de eu como centro do universo, é menos eu me colocar como uma reprodução do homem vitruviano do Leonardo da Vinci, com aqueles braços abertos num círculo, tudo, né, à minha volta, e mais a ideia de que eu preciso proteger, né, a minha condição, porque tudo à minha volta é selva, né, perigosa, cruel, arriscada. O estoicismo ele não lidará com essa percepção, mas ele sugerirá, sim, né, que a gente precisa acalmar as nossas potências internas que ultrapassem o que é possível na vida. Né? Você usou uma expressão que vale, né, pensar nisso, que é a ideia de uma vida na qual eu saiba o que eu posso fazer e o que eu não posso, ou dizendo de outro modo, né, há condições que eu não tenho como lidar, como enfrentar. Né? Há coisas que não estão ao meu alcance. E essas coisas que não estão ao meu alcance, eu não posso desejá-las, porque isso leva ao sofrimento. É o inverso do que se coloca no tempo atual, em que uma parcela das concepções de vida dizem sonhe, deseje, queira o que você não tem, você só não tem porque você não deseja. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Isso, saia da mesma caixa, a caixa está te limitando, né? Pense além do óbvio. Uma série de coisas que fazem com que haja, agora, um impulsionamento para que se busque aquilo que, em tese é muito complicado de obter. Né? Claro, é mais ou menos como o sonho de chegar à celebridade, à fama, à condição econômica rápida que te levará. Por quê? O número de pessoas que conseguem obtê-la é muito restrito, conduzirá a uma frustração. E como a gente conversava num dos nossos episódios, né? O mundo digital, ele simula
que o sucesso já foi obtido, a fama já foi alcançada, a paisagem é um demonstrativo já da minha conquista, afinal, eu tô aqui, olha atrás de mim o que tem. Tudo é imagem. Essa ideia, ela levará a um sofrimento que fica redobrado. Evidentemente que quando o estoicismo propõe, preste atenção no que de fato é possível a um humano e não suba além, poderá sugerir, como você lembrava e eu também, né, um certo modo acomodado. Dizer, tudo bem, então se a vida é assim, assim será. Mas como a gente se enquadra para ter sonhos possíveis? Porque existem sonhos possíveis e existem os sonhos delirantes. Você até fala sobre isso em palestras, né? Mas quando a gente diz para as pessoas que elas só podem ter sonhos possíveis, ou seja, que elas têm que sonhar dentro de uma caixinha, isso não é também frustrante? É preciso sonhar para que seja sonho e não pesadelo e nem delírio dentro do que é a viabilidade. Sim. Eu não posso me autoiludir e supor que eu, por exemplo, aos 70 anos de idade, que eu possa sonhar algumas coisas, porque elas não são factíveis, elas não são viáveis. Isso conduzirá a mero desespero, dada a não obtenção daquilo. Então, não é que o sonho é uma impossibilidade. Eu posso imaginar que eu vá ser campeão mundial de fisiculturismo aos 70 anos de idade, em tese, né, não é impossível, mas apresentará um nível de dificuldade tão grande, dado que meu corpo não responderá mais do mesmo modo, né, que não tem como. Posso eu, aos 70 anos, sonhar escalar o Everest? Posso. Usando aquilo que é hoje de condição, de tecnologia, de calma, né, de ter paciência e tempo e recurso financeiro, eu até conseguiria. Podemos nós ir a Marte, tal como alguns propõem? Sim, né, é uma possibilidade. Mas posso eu, Cortella, ser um astronauta que dirige uma nave? Dependerá da condição dela, não dependerá menos de mim. Então, esse exame das viabilidades, ele é necessário. Mas eu acho que o exame das viabilidades, ele é mais preto no branco quando a gente dá esses exemplos do fisiculturismo, de ir a Marte. E ele é mais cinzento quando a gente fala sobre retorno financeiro, sobre ascensão social, sobre felicidade, que é algo muito amplo, assim. E aí eu acho que a autoajuda e as redes sociais e o próprio sistema que a gente vive acaba... Quem julgaria o que é um sonho possível de alguém que é muito pobre ficar muito rico? Ninguém julga nem deve fazê-lo, inclusive se porque possível, hoje... é possível ou é delirante? Não, é possível. É possível porque as condições estão nessa direção. O que eu falava era de coisas em que as condições não se apresentam. Sim. E, em tese, elas não estão no nosso horizonte. Uma pessoa que tenha como sonho, né, uma condição financeira muito elevada, que tenha, né, a organização de um patrimônio que seja exuberante, é claro que ela pode partir, né, do zero em direção a isso, ela pode. O número de obstáculos que vai enfrentar dependerá no que ela vai agir. Ela pode entrar nisso encontrando uma área do bem, pode fazer isso por intermédio do tráfico, poderá fazer isso por intermédio da encomenda no campo do malefício, poderá encontrar um ramo de negócio que ainda não foi pensado, né, e que as pessoas estão lidando. Mas tudo isso está, né, ainda dentro de um campo da produção e da economia em que as possibilidades estão ofertadas. O Leonardo da Vinci, que eu mencionei, não deixou de sonhar com o helicóptero ou com o submarino, chegou a esboçá-los. Ele não tinha a menor condição de fazer naquele momento, não haveria material, né, matéria-prima que fosse leve o suficiente ou resistente para aquilo, mas ele esboçou. Ele estava no horizonte da possibilidade. O que eu levanto aqui é que a impossibilidade aparece quando ela nem tem o seu horizonte ainda pensável ou visível. O sonho de alguém, ele só será uma impossibilidade quando ela não tem, né, o enxergar daquilo que é estrutural, a volta que possa auxiliá-la. Né? Eu nunca me esqueço, e eu conto isso numa palestra um dia, mas agora retomo, quando eu encontrei duas pessoas muito idosas em 1991, numa periferia da cidade de São Paulo, em que ambos, o casal, ele 90, ela 89, acho, né, tentando lembrar, eram alunos da Escola de Educação de Adultos, estavam aprendendo a escrever, né, naquele momento. Ele tinha 90 anos de idade. Eles estavam numa escola de jovens e adultos, que é a alfabetização já tardia. Aos 90 anos de idade, ele não tinha sido alfabetizado ainda. E eu perguntei a ele, seu João, mas por que o senhor está querendo se alfabetizar? Ele falou, porque eu quero ser engenheiro.
como sonho, como movimento de impulso, como razão, é muito bonito, muito belo, muito romântico. E próximo à impossibilidade. Aos 90 anos de idade, ele teria que fazer a alfabetização dele, na sequência que a gente chamava de suplência 1, que era o ensino fundamental, depois suplência 2, né? Depois fazer aquilo que seria a entrada numa universidade, o curso. Aos 90 anos de idade, havia um horizonte de possibilidade muito restrito. Isso tirou dele a emoção? Não. Disse eu, batendo nas costas dele de forma estoica: seu João, isso não vai dar, senta aí, sossega o facho, né? Segura, se segura, malandro, que isso aí não vai rolar. Não, isso teria tirar dele o desejo, tirar dele o sonho. Mas o sonho era dele. Olhado pelo lado das condições, ele era um delírio. Esse sonho o movimentava, o emocionava e dava a ele vitalidade, mas não dava a ele condição de fazê-lo. Ora, quando o estoicismo propõe para você ou para mim... A esposa dele não trabalhava na casa os dois. De alguém? Não. Essa é uma outra história. É que a esposa, sim, trabalhou na casa do Monteiro Lobato. Exato. Né? E aí você tem raiva do Monteiro Lobato? Porque... Só nesse pedacinho. Não alfabetizou. Aquela era outra época. Monteiro Lobato morreu antes de eu nascer. Exato. Né? Portanto, é um outro momento, mas me deu raiva, sim. Eu que o admiro. É uma das reflexões importantes, porque, claro, era outro contexto, outra forma de viver, mas ele era um autor infantil com livros maravilhosos. E que eu aprendi, o primeiro livro que eu li foi do Monteiro Lobato. Reinações de Narizinho, né? E ele, dentro de casa, tinha pessoas analfabetas, mas pode continuar. Aliás, ele que é autor da frase: um país se faz com homens e livros. Como que ele tinha dentro de casa alguém que não era alfabetizado? Mas também como que você alfabetiza alguém? Se alfabetiza fazendo a formação, colocando a pessoa numa escola, você fazendo com que ela seja por você ensinada. Mas isso era dentro daquela sociedade em que ele vivia? Não, muito menos, não tinha. Você teria que colocar numa escola e ali pareceria algo exótico, né? Mas a raiva ela não é uma raiva que me leva a excluir Monteiro Lobato da minha vida. Não é para cancelar ele. Não, mas é uma coisa que você fala, poxa, né, decepciona um pouquinho só naquele pedaço. Compreensível. E aí o estoicismo olharia essa situação com Monteiro Lobato e diria: então, é assim. É assim. Qual é o perigo? Não é assim, então só dá para ser assim. Isso, o estoicismo, essa percepção estoica mais acalmada, mais serenada, pode sim conduzir a um movimento de não só apaziguamento, mas também de inação, de ausência de ação. Quando você fala, mas será que alguém pode sonhar? Pode. Né? O sonho não é vedado. O que é preciso é que esse sonho encontre, como eu chamava antes, horizonte de possibilidade, para ele não conduzir a um sofrimento. Eu sonhar com uma vida que, vez ou outra, se enxerga no mundo digital, nas postagens das redes sociais, e não ter nenhum movimento nessa direção e nem ter condição objetiva de alcançar, vai me levar a uma dor contínua, um autodesprestígio, a ideia de que eu não sirvo. Se gente que consegue isso em larga escala, uma parte acaba tendo depressão, indico alguns, né, pela necessidade de fazê-lo de modo contínuo. E outras pessoas têm suspeita se de fato são boas de fato, né, ou se ela é apenas um farsante, né? A síndrome do farsante. Síndrome do impostor. E do impostor? Né? Será que eu sou mesmo desse jeito ou apenas consegui enganar muita gente? E o que é curioso é que o estoicismo, com esse conceito, ele vem sendo buscado e usado para atingir resultados como prática diária que te leve a resultados fora da curva. Ou seja, para atingir o seu sonho, você tem que estar feliz com o seu processo. É isso? Você tem que ser mais apaixonado e menos emocionado com o resultado e mais apaixonado pelo processo? Há um bom conselho nisso, ou seja, não perca a ocasião daquilo que você está vivenciando. Né? Entenda que essa é a condição e não a perca. A concepção estoica, ela pode auxiliar até no processo de trabalho, de gestão, né, de vivência, quando ela sugere que a gente tem que ter mais calma em relação àquilo que faz, né, e ao mesmo tempo não combater, diferentemente de que
Cervantes sugeriu no Dom Quixote, não combater moinhos de vento. Né? Portanto, não enfrente aquilo que não precisa ser enfrentado ou que não é enfrentável. Esta ideia não é ruim, mas quando você olha, especialmente com Marco Aurélio, né, ali no século II, um imperador que é admirado na filosofia pelo que escreveu na obra Meditações ou Pensamentos, a depender da tradução, mas um sanguinário, né, um assassino em larga escala, um condutor de exércitos que passaram uma parte do tempo anulando, arrancando do seu local as populações originárias, executando... Ele expandiu o império Isso, muito. Claro, né? Ele só não terá a chance de ir mais adiante porque o seu sucessor, filho dele, Cômodos, foi um desastre. Né? Mas ele conseguiu grandes vitórias, Marco Aurélio. Que o filme Gladiador mostra de uma forma romanceada. Romanceada, não é verdadeira. Não foi daquele modo, mas não tem importância. Mas é o que passa para a história das novas gerações como a referência. Se é que as pessoas assistiram Gladiador. Né? Não tão novas assim. O filme é magnífico como cinema, porém mas tem mais de 20 anos. Ele não tem um compromisso, nem precisa ter, ficção. Né? Ele está ali na beleza da história. O Maximus não existiu. Não existiu. E o Marco Aurélio, ele existiu, fez aquelas conquistas, foi em direção ao mundo que uma parte hoje é a Alemanha, né? Mas e teve um filho fraco chamado Cômodos. Teve, que o sucedeu. Que a gente volta quase naquela reflexão do primeiro episódio da Grande Fúria do Mundo, homens fortes fazem filhos fracos. Segue de novo, vai. Você lembra de cabeça? Filhos fracos... Não, como é que é? Homens fortes... criam condições boas criam homens fracos criam condições difíceis criam homens fortes. É interessante, porque o Marco Aurélio, você lê na obra, né, e você vê o quanto ele sugere uma vida serena, em que você não combata aquilo que não tem razão de combater ou que não tem condições de enfrentamento. Mas se você olhar na prática... Sendo que na prática ele foi atrás de lutar com qualquer figura que fosse o bárbaro, né? O de fora ele estava lutando. O de fora ele estava enfrentando. Então, isso traz uma questão, né? Que ele é um contrassenso. Um contrassenso nesse sentido. Cênico menos, né? Porque a Sêneca é anterior. Né? A Sêneca ainda... faz todo o movimento de vida. Quantos anos? Pelo menos 2 séculos, né? Ali de movimento, pelo menos acho, não tenho a ideia de cabeça, até depois eu olhar por curiosidade, né? Porque como eu não sou estoico, eu não me conformo, né? Nesse ponto. Mas o que você é? Eu acho que eu sou alguém que tem o que eu chamo de otimismo crítico. Na classificação da filosofia, né? Eu, vez ou outra, fico imaginando, se eu fosse me colocar numa das correntes filosóficas, se eu fosse um filósofo de relevo como outros, eu sou uma pessoa que tem presença, tenho fama, mas não necessariamente tenho aquilo que é a importância, né, nessa sequência. Eu preciso de cautela para não ter autoilusão. Né? Qual é a minha concepção? Isso é você sendo estoico, se colocando dentro de uma caixinha. Não, me colocando dentro da realidade. Da realidade. Mas como divulgador da filosofia você tem um papel, mas menos como criador de novas correntes filosóficas. Dentro daquilo que é a minha área da filosofia, mais de origem, que é a filosofia do conhecimento, que é a epistemologia, meu trabalho de doutorado e o primeiro livro nessa área, né, se chama A Escola e o Conhecimento, Fundamentos Epistemológicos e Políticos. Né? Eu me colocaria não como um estoico, nem como um platônico, nem como um aristotélico. Eu tenho uma percepção mais cartesiana, né, da própria realidade, mas que se agrega a Pascal. Isto é, no mesmo movimento do século XVII, a visão mais racionalista, né, da vida e da existência e da ação, sem que a paixão se ausente, sem que o coração, né, fique excluído. Então, tem aquela frase clássica que tem inclusive no seu curso de filosofia e nós com isso. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Isso, exatamente. Esta visão em que se agrega um pouco do Descartes, né, e do Pascal, eu acho forte. A minha visão é uma concepção mais dialética da filosofia e da história. Nisso eu me aproximo um pouco daquilo que Karl Marx propôs como método, né, de interpretação, e outras coisas que no século XX, que é o que eu, né, tive a minha formação, elas me dão um caminho em que a visão não é estoica.
mas que lança a mão do estoicismo para algumas coisas. Não é uma mescla de serviço self-service, mas são coisas que servem também, né, nesse mesmo movimento. A minha formação ela é aristotélico-tomista, né, para usar termo técnico. Isto é, eu fiz curso de filosofia com uma escola jesuítica, que hoje boa parte da base é a PUC do Rio de Janeiro, mas eu fiz em São Paulo, né, com os jesuítas numa escola que era a Faculdade Zanchieta ou Nossa Senhora Medianeira, e a formação era toda a concepção de Aristóteles adensada pela visão de Tomás de Aquino. Portanto, uma visão racionalista, que é aristotélica, e menos idealista, como foi Platão, e mais voltada para a intervenção no mundo, né, trazida por Tomás de Aquino. Esta visão, ela não descarta o estoicismo, mas ela não o abraça, né? O movimento estoico, ele é muito mais de uma sociedade, como era o caso, né, na Roma de Sêneca, em que tudo está fervido, em que tudo está em xeque, em que a expansão do império leva a se conhecer novas sociedades, novas culturas. Como nós hoje temos uma vida com tamanha turbulência, temos uma vida, como a gente já falou aqui, tanto em voz alta o tempo todo, que a procura de algo que acalme, algo que amaine, algo que serene, ela é muito forte, né? Eu não acho estranho que o estoicismo esteja, nesse momento, na moda, nesse sentido que a gente usava. Você acha que o estoicismo ele é mais buscado por pessoas que estão vivendo uma fúria, ou seja, um problema muito grande em suas vidas, seja financeiro, seja familiar, seja no posicionamento como pessoa mesmo na sociedade, ou por pessoas que já atingiram certo sucesso, já atingiram uma felicidade que as outras pessoas enxergariam como o sucesso e não se sentem felizes? Não, acho que o primeiro grupo é mais presente. A ideia de alguém que está vivendo uma roda viva. Uma roda viva. Contínua, em que você, para dar conta daquilo que você deseja e daquilo que é exigido, você entra num movimento sem parada, né, sem descanso, sem repouso, sem latência. Acho que uma pessoa que tem atingido êxito naquilo que desejava, ela pode até ficar, porque já atingiu o êxito desmotivada. E aí ela pode ter alguma chateação com isso. Mas há várias pessoas que atingiram, né, uma posição que pode ser entendida como exitosa e que não necessariamente isso é mal resolvido. Porque uma coisa que não fica claro para mim é como a concepção estoica se transforma em prática diária para a obtenção de resultados fora da curva. Se você imaginar que alguém, quanto mais ele consegue rever-se, quanto mais consegue acalmar-se, a ação ficará mais inteligente, o passo seguinte ficará mais meditado, não será levado pela avalanche, pelo tsunami do cotidiano. Acho que essa seria uma ação contributiva do estoicismo. Isto é, não é dar uma parada, mas em meio ao movimento, procure respirar melhor. Procure não entrar em desespero. Procure não ser levado ou levada. Isso te preparará, quase que se diria. Fosse eu mestre estoica, ou estoico, eu diria, estoico, fosse eu mestre estoico, eu diria, Pedro, fique mais calmo. Procure adensar e meditar o que você está fazendo. Calcule bem, né, o passo a ser dado antes de deixar ser conduzido, né, por aquilo que virá. Entenda que há coisas, Pedro, que você não conseguirá fazer. E isso vai te dar uma noção clara das tuas possibilidades. Então, esse modo menos furioso, né, de vivência, em que você tem uma ebulição contínua, como nós temos, essa vivência vulcânica. Ele é um contraste muito grande com a agilidade das coisas, né? As pessoas entendem que elas vão ser estoicas por um período, né? Mas elas vão atingir aquele resultado. E esse período não está especificado, né? De quanto tempo você tem que respirar, meditar, ser resiliente, fazer as suas coisas. E não se fala da possibilidade de, mesmo assim, não dar certo. E o estoicismo tem que te preparar para nunca dar certo, é isso? Para que você não consiga, talvez... Não é que ele se coloca, nem imaginaria que Sêneca ou Marco Aurélio um dia pensariam isso. Porque mas tudo usando agora, sim. Né? Prepare-se para que a vida te leve no caminho que você percorreu, mas
poderá não fazê-lo. E se isso acontecer, não se desespere. Essa percepção estoica, ela auxilia a enfrentar um pouco melhor as coisas. O seu livro Não Se Desespere, ele não tem estoicismo. Não, ele não tem. O Não Se Desespere ali significa não perca a possibilidade, né? Você fez o prefácio, você se lembra. Não perca a possibilidade de ir buscar possibilidade. Né? Essa é a ideia. Não perca a possibilidade de ir buscar possibilidade. Ou seja, não se retraia, não se reprima, né, na tua intenção e desejo. É claro, né, que quando a gente vê o movimento que o cotidiano traz, as exigências que são feitas, uma tecnologia que nos deixa em estado de conexão, né, de modo absolutamente contínuo, o desejo de alguma calma ele é muito forte. Né? Um instante em que você quer ficar menos autoexigente, né? Para usar um termo, relaxar. Você pode recorrer para o relaxamento ao uso de drogas que ainda são ilegais, não o foram, passaram a sê-lo, podem deixar de sê-lo, como você pode relaxar com o uso de medicamentos, que é o que muita gente faz, né, que estão, portanto, dentro do rol autorizado na sociedade. Pode fazê-lo por intermédio de alguma prática religiosa, pode buscar isso dentro da filosofia. A filosofia, em princípio, na minha visão, ela não é para serenar, ela serve, no meu entender, você sabe disso, para mover indagações, portanto, perturbar nesse campo, mas a filosofia estoica, ela contribui. Ela é mais reflexiva ou ela é mais receita de bolo? Faça isso, o estoicismo? Depois daquilo. Não, mais reflexiva, não tem. Essas sequências são pessoas que se aproveitam. Como eu posso pegar Descartes e dizer, ali no discurso do método, ele propôs os passos para que você execute uma ação. E aí você faz, você utiliza. Você faz um passo a passo como se fosse, tô seguindo a fórmula de Descartes. O que é que Sêneca ou, por exemplo, Marco Aurélio sugere? Para você pensar um pouco nessas coisas. Eu, quando penso qual seria para mim a ideia mais forte da visão que o estoicismo pode ter, eu penso num dos haikais do Paulo Leminski, quando ele escreve, eu cito com frequência, para que cara feia, na vida ninguém paga meia. Para que cara feia, na vida ninguém paga meia, poderia sugerir conforme-se ou poderia sugerir compreenda-se. Eu acho que o estoicismo propõe um compreenda-se. Tenha noção clara do que você é, quais são as tuas habilidades, quais são as tuas impossibilidades. Isso poderá te colocar numa ação mais eficaz. Acho que eu posso usar como orientador que fui de mestrado e doutorado na universidade, né, com os meus alunos, alunas, em vários momentos esse tipo de orientação, né, estoica, ela veio sem esse nome. Né? Entenda que, primeiro, né, dizia eu para um orientando. No Brasil só é obrigatório a educação básica. Né? Portanto, o ensino superior não é obrigatório, por lei, e menos ainda pós-graduação. Se você está fazendo mestrado ou doutorado, é uma escolha tua. Então não sofra. Você vai ralar. Não sofra por ter feito a escolha. Você tem que ter um esforço, uma dedicação, sabendo que vai dar trabalho isso que você faz. Veja que naquilo que você faz, o teu nível de expectativas ele tem que ser melhor balizado. Você tem que ter uma métrica em relação ao que deseja com o teu trabalho e aquilo que você é capaz de fazer para que haja uma compatibilidade entre o teu desejo e a tua condição. Porque se você colocar o teu desejo acima demais da tua condição, não é que isso vai te estimular a buscar essa condição, poderá te travar e te fazer desabar. Então, esse tipo de orientação, que seria um vade-mecum, um vem comigo, um manual, sim, ela aparece. Mas isso não precisaria ser o estoicismo a propor, né? Faz parte um pouco, né, no nosso dia a dia do senso comum, não por ter sido trazido, né, por Marco Aurélio, mas porque a gente entende isso quase como uma rotina, né, que vale como conselho de gente com mais idade. Acho que avô e avó em outros tempos dizem assim, calma, filho, calma. Né? Isso ainda dá tempo. Quando Dona Emília, minha mãe dizia, meu pai e outros também, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. A intenção não pode ser, de maneira nenhuma, conformidade. A calma, a resiliência, o não ter medo do trabalho duro tem a ver com
com o estoicismo. Mas eu trago a discussão para algo que eu tenho trazido, acho, nos últimos episódios, porque é uma fúria, né? A ilusão do sucesso, ou seja, a nossa sociedade ela sempre é pautada por te dar muita opção e por transformar a ascensão social em algo que todos nós devemos buscar. Isso é capitalismo na essência, e quando isso foi tentado mudar essa ordem que seria encarado como natural da vida, sempre buscar algo mais, ou seja, ter uma opção, porque a gente não vive numa sociedade de castas em que não existe mobilidade social. Uma porcentagem pequena das pessoas conseguem sair do extremo nada pro tudo, né? Em termos de conquista material mesmo. Esses pontos fora da curva servem para inspirar e manter todos dentro de uma redoma aí criada pela sociedade capitalista, que é interessante para manter as pessoas que controlam esse sistema? Olha, como na prática nós só temos a sociedade capitalista hoje, porque mesmo os países que se colocam, né, como uma organização econômica socialista, como é o caso da China, ou de Cuba, ou da Coreia do Norte, elas não têm essa expressão desse modo, tiveram como intenção, tiveram como movimento revolucionário. Mas no momento a nossa referência é essa sim, né? O capitalismo coloca uma grande mentira que impulsiona. Sim, todos e todas podem chegar ao pódio. Isso. Colocando algo que fica escondido. No pódio não cabem todas as pessoas. Porque como o princípio básico da economia capitalista é o lucro, e o lucro é um sistema gangorra, numa gangorra para alguém subir, alguém tem que descer. Para que eu, Cortella, coloque 10 mil reais hoje numa conta, e daqui a 30 dias eu tire 10 mil reais e 100. E eu não fiz nada nesses 30 dias, fiquei sentado aqui conversando com você. Não me movimentei, não fui trabalhar, não pus o pé na rua, e apareceram 100 reais na minha conta. E para isso eu não nada fiz, exceto colocar os 10 mil, algum lugar ele saiu. Para que ele esteja lá, o 100, em algum lugar ele não está. Certo? Você pode dizer, porque o dinheiro do mundo é finito. Bom, o teu esforço já foi feito quando você trabalhou para juntar os 10. Isso faz sentido. Mas eu também posso ter tirado 10, posso ser herançado, posso ter ganhado de um modo que não era de esforço. Então, esse movimento, sim, né, o estoicismo, ele serviria, nesse caso, né, para sedimentar a ilusão. Pode ser-lo. Acho que seria banal eu imaginar desse modo, mas na tua questão, a promessa, né, de que todos chegarão à linha de chegada, ela é verdadeira. Todos chegarão. A promessa de que qualquer um pode chegar em primeiro lugar é um pouco mais difícil. A promessa de que todos serão o primeiro lugar, desde que você se esforce, se dedique, vá buscar, que você tenha labuta, ela é falsa. Porque só chegarão todos em primeiro lugar se as pessoas forem de braço dado na mesma linha, numa pista de corrida imensa e larga para caber todo mundo. Eu diria que isso é falso, porque é mentiroso, e outros dirão, mas a vida é assim. E um outro dirá, mas a gente não pode dizer que todos chegarão em primeiro lugar, porque tem gente que não merece chegar em primeiro lugar, porque se esforçou menos. E eu que fiquei sentadinho enquanto aparece os 100 reais, qual foi o meu esforço? Ah, não, foi o do investimento original. Mas qual é o mérito que eu tive naquele? E aí vai. Quer dizer, você tem uma série de variáveis, né, dentro disso. Mas, sim, o capitalismo ele é apoiado nessa ideia de uma corrida justa e que as pessoas todas têm a mesma condição. E nenhuma das duas coisas é verdadeira. É mentiroso. E não seria o estoicismo uma forma de acalmar as massas para que a elite comandante, como era o caso de Marco Aurélio, continuasse reinando, só que com exércitos e populações centradas naquilo que é o dia a dia delas, sem querer buscar nada além? Seria isso? Podem usar o estoicismo para isso.
podem difundi-lo, divulgá-lo. Mas há outras formas em que esse modo, né, de submissão será praticado sem necessariamente o uso do estoicismo. Algumas das religiões. Exato. Certo? Algumas das formas de comunicação na mídia. A religião que sempre coloca a vida eterna, nem todas, mas as mais hegemônicas entre nós, a vida eterna não, ou seja, o paraíso... Isso, ele virá depois. Ele virá depois. Você sofre agora, mas depois você está numa boa. Então, não necessariamente a filosofia, menos ainda o estoicismo apareceria. Vamos pensar num grande plano, que eu não tenho essa visão conspiratória, mas se fosse, né? Vamos pensar que as elites econômicas e políticas se juntam e dizem assim, vamos difundir o pensamento estoico. Não, é muito sofisticado. Não precisa. Você já tem Isso aí elas estão... Você já tem parte das coisas na mídia. Essas elites estão reunidas para difundir o comunismo. A ideologia... Que é uma ironia, pelo amor de Deus, mas as pessoas realmente entendem que existe uma conspiração global para difundir ideias de esquerda. É isso que a gente chama de ideologia, que é um termo que você e eu não usamos. Né? Não é a filosofia estoica, é uma ideologia que oferece o tempo todo a crença de que existe uma condição, né, de êxito, de sucesso, que não se realiza no cotidiano, mas que se não se realiza, a culpa é tua. Foi você que não se esforçou. Em algumas religiões, você não obteve porque você não ofereceu a Deus tudo aquilo que você tinha que oferecer. No campo da escola, é porque você não se dedicou, porque todos tinham condições iguais em sala de aula. Na sala pode ser, antes de entrar na sala, não necessariamente no ambiente que está em torno. Sim. Não, é porque você, né, não fez aquilo que você tinha. A carga está sempre no receptor da mensagem. Sim. Né? E alguns utilizam, sim, né, a possibilidade da filosofia estoica, não digo de modo deliberado, mas até diz, olha, lê isso aqui, ou naquilo que é feito nas falas, eu nas palestras que faço, que também atingem, né, no mundo digital bastante gente, toma um cuidado grande para não sugerir a acomodação e nem o sonho invencível. E nem a ideia de você mergulha, olha, se você fizer meus cursos, assistir minhas palestras, eu me lembro que quando a gente gravou, né, o curso, né, que está ligado à ideia, né, do só é um bom ensinante, quem for um bom aprendente. Ensinantes digitais. A ideia central era não sugerir que aquilo era uma prática mágica. Em que você vai, mergulha, e se você sai dali, você está redimido ou redimida, e aí a vitória virá de qualquer modo. Não. Isso é de uma leviandade brutal. Por isso, quando eu leio e já li, né, pensadores no campo do estoicismo, é para aprender com eles aquilo que para mim é relevante, que é o pensamento das limitações, a necessidade de enxergar, né, os passos que precisam ser melhor refletidos, adensados, né, mas não obrigatoriamente, né, uma adesão de braço em que eu pense assim, a vida é assim. É interessante porque a educação ela não pode ser colocada como um pedágio para o sucesso, assim, né? Ele não quer dizer que se você passar por aquele caminho, que obrigatoriamente tem um curso no meio, você vai chegar naquele destino. Educação não é um pedágio, né? E às vezes ele é colocado dessa forma no mundo digital e também no mundo real, né? Sim, a educação escolar ela tem a finalidade de te oferecer mais ferramentas, convivências, possibilidades de, né, que você possa contribuir para você mesmo e para a sociedade. Mas o caminho lá no meio tem várias curvas diferentes que você pode levar para outros resultados. Ainda. No fundo, se o estoico fosse, pensaria assim, não sofra. Né, não sofra. Mas como o sofrimento existe, ele está colocado, a ideia do não sofra, por mim, tem que ser colocada de uma outra maneira, que é não sofra à toa. Isto é, não sofra porque haverá a possibilidade de enfrentar o sofrimento. Mas, por outro lado, há algumas coisas no sofrimento em que você não tem condições de eliminar. E essas que você não tem condições de eliminar, com essas não sofra. Mas não pode ser um não sofra como um genérico e um mantra, né, em que eu vou todos os dias acordar e imaginar, não sofra, a vida é assim. E quando isso se mistura, achei interessante que você falou das religiões, porque
às vezes o estoicismo e a promessa do resultado ou do sucesso financeiro está ligada à religião e algumas religiões específicas mais ligadas ao mundo evangélico, protestante, né? Como que isso se mistura? E aí isso acaba se misturando também à autoajuda mesmo, ao processo que hoje gera eventos gigantescos pelo Brasil e pelo mundo, né? Muitos livros são produzidos em cima disso e muitas personalidades crescem, principalmente no mundo digital, também em cima dessa prática que movimenta muitas pessoas e transforma muitas vidas, de certa forma. A segunda metade do século XX, e portanto uma parte já do século XXI na datação cristã ocidental, trouxe um conceito dentro do campo das religiões que é a teologia da prosperidade. Essa, exatamente. A teologia da prosperidade é quando você tem uma adesão a uma determinada convicção religiosa, na qual você acredita que contará com o auxílio de Deus para os seus movimentos de obtenção de patrimônio, de riqueza, etc. E por isso você precisa estabelecer uma prática na qual você auxilia a sustentação da tua comunidade religiosa, portanto você paga o dízimo, que é uma prescrição antiga do judaísmo, tem mais de 4.000 anos, e que o cristianismo, né, seja romano ou reformado, adotou, que é a ideia do dízimo, mas ao mesmo tempo a noção de que se você contribui, você recebe de volta. Essa teologia da prosperidade, ela rompe com uma percepção católica romana mais antiga, que era a noção de que a pobreza salva, né? Utilizando especialmente um trecho dos evangelhos, numa fala de Jesus, a ele atribuída, que diria que é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rei rico entrar no reino dos céus. Entendido aí que camelo não é um animal, mas camelo é o nome que se dava em algumas regiões a uma corda muito grossa. Né? Muita gente pega isso literalmente e não é literal. Camelo é o nome de uma corda mais grossa e, portanto, era mais fácil, na metáfora feita, uma corda passar pelo buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A impossibilidade é parecida. Mas... Como Jesus fala sobre outro tipo de riqueza, ele não fala sobre riqueza material o tempo todo. A ideia do reino dos céus, por ele prometido, e na crença religiosa, ele não é material, né, não é um retorno financeiro. No mundo árabe é. Em algumas, sim, da parte... Não no mundo árabe, no mundo islâmico. Islâmico. É. A maior parte dos muçulmanos não são árabes. Árabes, né? Então, ainda assim, embora seja mais comum, né, no mundo árabe. A ideia de promessas que você carrega e em que tudo será, também no mundo judaico-cristão, um lugar de leite e mel, o paraíso não tem sofrimento, tudo está no teu campo de vontade. Mas a lógica mais forte trazida por uma parte do mundo cristão nessa segunda metade do século XX e agora no XXI é que existe a possibilidade de você obter sucesso financeiro, êxito, sem que isso afete tua salvação. Em outras palavras, é uma expressão levada ao limite do calvinismo, né? Aquilo que é uma das vertentes da reforma, não a luterana, mas de alguém que veio depois, né, de Lutero, quase na concomitância, com uma percepção de que a riqueza não salva, mas ela é um sinal de bênção. Isso está em Calvino. A riqueza não salva, não é porque você é rico que você estará salvo. A riqueza é sinal de que a salvação ela aconteceu. Isto é, que a tua alma é uma alma cuidada, abençoada. Portanto, o que é a base? Mas isso é uma concepção muito norte-americana, talvez, o Calvino. Também veio, mas ela é muito mais vindo mesmo da Europa, né, calvinista, no mundo da França, da Alemanha. Isso nós estamos falando do século XVI e XVII. Ah, tá. Os Estados Unidos levaram isso, né, por conta da própria formação religiosa que eles tiveram. Exato. Mas lá é muito... o protestantismo é muito maior. Muito mais forte. As igrejas reformadas, e não só, também a igreja Mórmon, né, os santos dos últimos dias, sim, sim. Outros grupos que não necessariamente têm o vínculo com o cristianismo original. Mas pegando o teu marco mais forte, né, na teologia da prosperidade, a lógica central Deus te ajudará a que você obtenha também sucesso financeiro.
que não era uma base do cristianismo romano. No cristianismo romano, a noção de sucesso poderia até te colocar como sendo alguém que escapou do rebanho salvo. Essa admissão do sucesso como apoiado por Deus e, portanto, como o sinal de que Ele está me cuidando, porque eu estou sendo alguém que dele cuida, que a Ele sou reverente, né? A divindade eu sou grato e a divindade eu sou submisso, é que eu serei abençoado. E a bênção poderá vir, e no caso até deverá vir, em forma de êxito patrimonial, financeiro, empresarial. Em vida. Isso, em vida. Que traz, né, uma marca que é a admissão do êxito sem que isso seja ofensivo à religião. Isto é, não é porque eu sou alguém que possui propriedades que isso significará que eu não sirvo, né, para o reino da salvação. Ou seja, o fato de eu acumular patrimônio também significa que eu estou de bem com Deus. Sim, que eu estou mais próximo de uma salvação. Olha, a lógica é quase invertida. O fato de eu estar acumulando patrimônio é sinal de que Deus está de bem comigo. Deus está de bem comigo, isso, exatamente. Porque eu não sou nada perto dele nessa percepção. É Ele que está de bem comigo. Então ele me cuida. Ele está me provendo. Isso, eu sou um filho pródigo. Não, eu sou um filho cuidado. Porque o filho pródigo é aquele que descarta, desperdiça, joga fora, dentro da parábola do filho pródigo. O filho pródigo não é o filho abençoado. Não é o filho que volta? Volta, mas desperdiçou tudo. Ah, volta pródigo ferrado. Porque a mão largando, foi deixando para trás. As pessoas entendem equivocadamente a parábola do filho pródigo. E ele volta, mas ele volta sem nada. Certo? Financeiramente falando. Isso, porque ele gastou tudo. Ele volta porque ele se deu mal no mundo. Se deu mal, é aquele que volta para casa. Já tô aqui, gente. Cheguei de novo, né? Voltei para casa da mamãe e do papai. O que eu quero marcar nesse polo é que a teologia da prosperidade, ela não tem uma influência estoica de modo nenhum. A influência estoica está no cristianismo original, no qual se coloca que a ideia da riqueza material não é sinal de salvação, né? A ideia de que a riqueza material é algo que pode, inclusive, ser ofensivo à pregação originária de Jesus de Nazaré, porque você deveria pegar o que você tem e repartir. Porque esse conceito, porque é o conceito do dinheiro é finito, que desmente toda a lógica capitalista. Um livro que trata disso, porque é uma discussão séria no passado, é um livro chamado O Nome da Rosa, né, do Humberto Eco, que também foi ao cinema, né, no qual dois grupos de monges religiosos entram em confronto numa discussão, que são os dominicanos de um lado e os franciscanos de outro. A compreensão franciscana da vida é o da pobreza como exercício religioso. A tal ponto que São Francisco, chamado de santo por católicos, anglicanos, ortodoxos e uma parte do mundo reformado, não por toda ela, ele era alguém de uma família rica que distribuiu todos os bens, todos, até a roupa do corpo, e se apresentou pelado para a autoridade eclesiástica para dizer que ele era alguém que vivia. Eles estão chamados na Itália de poverello, os pobrezinhos, porque andam pedindo para poder viver, pede recursos, trabalho, etc. Por que eu estou dizendo isso? No livro do Humberto Eco, é uma discussão entre dominicanos e franciscanos sobre um ponto que, falado agora para você, parece estranho. Se Jesus usava o manto, ou ele era dono do manto? Jesus não andava nu. Jesus usava uma roupa, um manto, digamos, um vestido, para usar um termo para compreensão da imagem, né? Era ele dono daquilo ou ele só usava? Isto é, tinha Jesus propriedade ou ele só tinha uso? Os bens materiais, eles são nossos ou só para o nosso uso? Posso eu ser dono do manto ou só posso usá-lo? Se eu sou dono, a minha percepção é de propriedade. E, portanto, eu me submeto a isso. Se eu só uso, é só uma questão de uso. Essa discussão ela é seríssima. Pode parecer tola, mas no campo da teologia, a grande pergunta é: pode a igreja ter bens materiais? Essa era a discussão entre os dominicanos e os franciscanos. Você está ali no século XIII. Pode a igreja ter bens materiais ou ela apenas usa esses bens para a missão? Que é maior. Quando eu olho agora
Essa é uma conversa em relação aos grandes grupos religiosos. Eles podem ter o patrimônio, os seus líderes, chamados de bispos em várias religiões. Pastores. Né? Seus bispos e pastores podem ter bens materiais, podem ter conforto material, podem ter uma casa com piscina, pode ter, ou não. Um estoico diria, bom, é assim. Se assim é, assim siga. Seria muito bom como justificativo e motivo. Mas, insisto, o estoicismo é muito mais forte nas concepções do cristianismo original, né, do que o que a gente tem em várias das religiões agora colocadas. Nossa, é impressionante como tudo vira uma grande salada misturada ali, porque o estoicismo leva a teologia da prosperidade, de certa forma. Ele não leva, não. No mundo digital leva. No mundo digital leva. Não, o estoicismo assume o papel terapêutico em relação a quem está no campo da teologia da prosperidade. Exato. Mas não como intenção dele. Mas não como intenção. É tudo uma grande salada. Porque quando a gente vê Sim, a tem pessoa... um nome isso, cultura. Nós estamos mergulhados no mesmo lugar. Cultura, exatamente. E no mundo digital ela é exibida 24 horas e absorvida dentro de cada pessoa de um jeito diferente. Porque o que a gente mais vê é pessoas com muito sucesso, né, exibindo o seu sucesso material e o seu dinheiro e as suas posses e as suas viagens e as suas casas, as suas piscinas e as suas conquistas, agradecendo a Deus. Isso, e ainda dizendo algo que é assim, eu mereço. Porque até... Eu sou tão abençoado. Eu não tinha como exibir meu sucesso, meu luxo, minha riqueza, meu esplendor há 30 anos. Exceto no carro, que era visível no movimento, na fachada da minha casa, no número de colunas que eu colocava, no tipo de festa que eu dava, em que a cidade inteira... né, ficava, se era uma cidade menor, em estado de choque. Na coluna social, do jornalzinho. Social. Mas isso era considerado despudorado. Dificilmente alguém quebraria a discrição tal como se quebra hoje. Porque hoje você tem pessoas que exibem o luxo, e até certo ponto a luxúria, usando aí um pecado capital antigo, que está mais conectado à sensualidade, ao exercício do sexo, em que se conta, se fala das festas, com quantas pessoas você transou, se fala, né, do lugar onde as pessoas se encontram, que tem os seus quartos nas mansões para que os outros possam ter a sua prática sexual, e isso é absorvido no dia a dia, como está vendo, né? É admirável. Até há algumas décadas não era admirável quando alguém se exibia desse modo. Era objeto até de estranheza. E como você dizia outro dia num dos episódios, uma parte, na comparação, uma parte das pessoas com muito recurso recuaram dessa exibição e passaram a ter um low profile, né, em que só no grupo interno se sabe qual é o valor daquilo que tenho, mas que não exibo tanto. Então, esse exibicionismo com a noção teológica de que Deus me protegeu, Deus me cuidou, olha onde eu cheguei, só a mão de Deus me trouxe até aqui, a gente olha e pensa, tem um uso do nome de Deus, digamos, exagerado, quase que mercadológico, né? Porque Deus escolheu você. É porque você trabalhou muito, porque você foi estoico ao longo da sua vida. Hoje você colhe os frutos do seu sofrimento. A grande questão é o exibicionismo do sucesso vira prática para inspiração das massas, né? Vira o objetivo, eu quero ser igual a ele, né? E aí você cobra o pedágio, que é o caminho que eu fiz, você também pode fazer. Mas também leva ao desespero. Também leva a dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que entram em frustração, que têm uma depressão forte movida por uma impossibilidade de alcançar, por uma exposição contínua de êxitos que são passageiros ou que são circunstanciais ou que nem sempre são reais. Quem muito mostra, geralmente, pouco é. Há uma música antiga da MPB que diz: o homem que disso não é. Certo? Vinícius de Moraes. Esta marca brilhante, né, da ideia de eu me expor, ela seria pouco estoica,
se eu olho a filosofia na origem, porque o estoicismo tem uma percepção de que você tem que ter discrição no seu modo de ser, nos teus caminhos, né? De que qualquer exagero, ele é condenável. E esse exagero hoje, porque existe monetização também da exposição, quando você vai lacrando, né, você vai agregando recurso financeiro, Sêneca ficaria chateado com isso, se é que ele teria algum direito de fazê-lo. Talvez Sêneca dissesse, problema seu. Talvez Sêneca seria fora do controle dele, então estaria fora ele não deveria se emocionar com isso. Eu sei que ele não sofreria com isso. Não sofreria, muito bem. Eu acho que a gente acabou usando essa força apaziguadora para explicar várias fúrias do mundo hoje. A fúria não cessa, mas ela pode ser compreendida, como pensaria um estoico, ela pode ser enfrentada, como pensaria um cartesiano, né, de base aristotélica, mas com a mescla também do desejo trazido na concepção platônica. Ela poderia ser resignada, em que você se acalma porque não há o que fazer, ou você poderia, numa percepção dialética, materialista, como trouxe Marx, Engels, você tem que levantar e enfrentar. Qual que é o filósofo mais importante da história, você considera? Eu acho que o melhor de todos é Aristóteles. Acho que, não por acaso, quando Dante Alighieri o classificou como il maestro del colore che sano, né, o mestre de todos que sabem alguma coisa. Aristóteles é insubstituível, não tem como pensar, né, o mundo do material filosófico, científico do Ocidente sem Aristóteles, né? Alguém que construiu convicções em várias áreas do pensamento e que não há como, né? Por onde você caminha, você encontra parte das concepções de Aristóteles. E o Marx? Marx, ele é importante no século XIX, XX e XXI, como perspectiva política, como visão analítica, mas comparado a Aristóteles, não, né? Marx está para Aristóteles mais ou menos como eu estou para Paulo Freire. Caramba! Então tá bom. Bela Grande Fúria. Isso, e agora mais acalmada? Mais acalmada. Porque a música diz, me explica a grande fúria do mundo. E em nenhum momento o Renato Russo canta, me afasta da grande fúria do mundo. Tira daqui a grande fúria do mundo. Nisso eu tenho admiração, me explica a grande fúria do mundo. Mas eu acho que ele não era estoico, não. Eu também acho que não. Ele vivia bem as suas paixões. Mas o estoico pode viver bem, você não precisa ser arrastado por elas. Acho que ele foi. Talvez.